que a palestra vai começar pontualmente às 8, porque não, a palestra efetivamente não começa às 8, mas a reunião começa. Então, é que nem caipirinha de kiwi. Como? É que nem caipirinha de kiwi com saquê. É. Em lugar nenhum do mundo, caipirinha é com kiwi e com saquê. É a tal da jabuticaba, né? É jabuticaba, pô. O brasileiro. Só um minutinho que eu vou agora fazer aqui o link para passar para o live do Facebook, tá? E eu espero que dê tudo certo. Enquanto isso, então, eu vou apresentar para vocês o nosso artista, tá? Tá preparado, artista? Peraí, não fala não, senão você vai se entregar. Eu vou fazer vou fazer a apresentação. O nosso artista, ele é um grande amigo, é um amigo, irmão, e grande músico, uma pessoa que a gente admira muito, tocou bastante tempo aí na nossa comunidade, e brincadeira que ele é estreante, não tem nada de estreante, ele é um músico profissional, já tocou em várias bandas, e além de tudo, ele é espírita, é um profissional da saúde, psicólogo, já fui dando as dicas. E eu convidei para ele fazer ao vivo para a gente uma música, tá? Eu vou pedir para que todos coloquem seus microfones no mudo e eu vou deixar só o dele aberto, que é o nosso querido amigo Paulo Guilherme Muniz, tá? Palmas para ele. Obrigado. Tá dando para ouvir o violão aí, Sandra? Sim, pode. Dá para ouvir, se todo mundo ficar quietinho. Mas a gente... Eu vou tirar o meu som também, tá bom? Se eu for muito longe, não dá para ouvir minha voz também. Então, eu vou deixar mais ou menos assim, tá? Tá bom? Acho que tá bom assim. Vou fazer uma música que todo mundo conhece, né? Uma música que eu sempre toco há bastante tempo, de dois compositores muito legais, que é o Sai Guarabira, e que a música acabou ficando famosa com Roupa Nova, que é uma banda que a gente acompanha bastante, o pessoal que toca comigo, e é uma homenagem às mulheres, chama Dona. Dona desses traiçoeiros, sonho sempre verdadeiro. Oh, dona desses animais, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Meus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tanta dama tem na porta, não precisa ver quem é, pra sentir impaciência do teu fluxo de mulher. O olhar me atira a cama. Ah, mas peraí, porra. Faz amar. Eu tô mentindo, porra. Não Isso que tá mentindo. porque sei que és minha dona. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiro. Oh, dona desses animais, dona dos seus ideais. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião,
Vou pôr o realito, vamos lá. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz donar? É isso aí, Aê, obrigado. tira aí o microfone. Obrigado. Beijão no Valeu, coração. Paulo, obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigada por esse nosso começo. É muito importante que a gente tenha a expressão musical. E agora, antes da gente começar efetivamente a palestra, eu vou passar a palavra para Eva, da Ação e Recuperação Social, cuja presidente dessa organização é a Cirleia, que está aqui presente. A gente vai falar mais uma vez sobre a campanha do cupom fiscal. Vai, Eva, pode abrir o seu microfone? Eu vou passar já a apresentação para você, tá bom? Tudo bem, tá me ouvindo? Sim. É a Rita que vai me ajudar, né? Pode falar. Primeiro, eu quero agradecer a todos. O mês passado a gente começou a falar dessa campanha aqui nessa sala e a gente teve ótimos resultados. Muito obrigado a todos. Mas a campanha continua, né? E é muito importante, as pessoas quase não sabem, mas a Nota Fiscal Paulista, ela é uma ferramenta social que o governo do estado criou para nós. Mais para as entidades, porque como são no estado de São Paulo mais ou menos 4.000 entidades e mais ou menos uns 15 milhões de pessoas físicas que são cadastradas, ele distribui 60% do bolo para as entidades e 40% para esses que aproximadamente 15 milhões de cadastrados. Então, a diferença é muito grande. E é aí que a nossa entidade e todas as outras que têm seus documentos todos regularizados podem, enfim, colaborar com isso. Para quem não conhece a gente, nós somos da Ação de Recuperação Social. Rita, a próxima página, por favor. A gente vai ter aqui, muita gente vai se reconhecer aqui nessa foto aqui, porque a maioria do SEAC faz parte de uma maneira ou de outra dentro da nossa entidade, ou da diretoria, ou do conselho, muitos voluntários, diretos, indiretos, enfim. Eu já falei outro dia que a gente é a cria de vocês aí. Ela já tem 26 anos, né? O tempo passa mesmo. A próxima, Rita. Essa aqui é a missão da ARCE, a gente está lá na Zona Noroeste, né? E a gente atende lá aquela vulnerabilidade social da infância e velhice, né? Que temos acesso à educação e cuidados visando a inclusão social, proteção e a garantia dos seus direitos. O programa da Nota Fiscal Paulista, o que acontece quando você cadastra uma entidade como sua favorita, sempre que fizer as compras, a pessoa que escolheu a entidade, no nosso caso a ARS, né, forneça o seu CPF. Até para um copo de água, um cafezinho, aquela pizza que se pede em casa, tudo, qualquer coisa é válido para nós, né? E o doador, ele continua a participar dos sorteios, né, da Nota Fiscal Paulista, esse é um direito garantido dele. O que vem para nós é um crédito em cima de um cálculo que nem toda nota tem, nem toda mercadoria tem, em cima do ICMS que é devolvido. E é em cima disso que a gente ganha
uma quantia muito maior do que a pessoa física cadastrada. Como a Nota Fiscal Paulista é uma ferramenta social, por isso que lá atrás eu disse que as entidades recebem mais crédito que as pessoas físicas, né? Mas os créditos dependem muito de muitos fatores. Aqui só tem alguns que a gente consegue falar para vocês. O valor da compra, o tipo de comércio, que o dono do estabelecimento recolheu naquele mês, ele recolheu no dia certo o tributo que ele tem que pagar para o Estado. Se não recolheu, a gente não ganha nada. E também, quando ele paga, também não tem retrocesso, a gente ficou lá para trás, perdemos. Então, é bem complicado, não é tão fácil assim. Eita, pode mudar, por favor. Então, como doar, né? Os cupons com o CPF, basta acessar o sistema da Nota Fiscal Paulista, clicar em entidades, para quem já é cadastrado naturalmente, vai em doação de cupons com o CPF, que é automática, você seleciona, agora o período é indeterminado, né, para doação automática. E aí você vai seguindo os passos, que acho que está na próxima página, que a gente só vai dar, não vou dizer tudo isso daqui, mas quem quiser, por favor, doar, é só acessar esse passo a passo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso ajudar. Aí em cima, em primeiro lugar, tem o telefone também da Adriana, que é a secretária da ARS, que está ajudando a gente nisso. E a gente pode ajudar em qualquer dificuldade que vocês tenham. Quando vocês fizerem isso, a gente precisa saber que porque o sistema ele é muito amarrado e é meio complicadinho. Ele tem que estar escrito que você fez a sua escolha com sucesso e que a palavra indeterminado tem que surgir nesse local, né? nessa barra de ferramenta que o sistema impõe. Mais uma. Para que a doação seja automática e seja concluído, é preciso que, após o procedimento, que o consumidor verifique se ele possui crédito. Isso é importantíssimo. Às vezes a pessoa tem lá 5 e 10 reais e esquece. Só que para a entidade ter o direito de receber desse dia para frente os créditos que essa pessoa está doando para a gente, é preciso que os créditos dela sejam transferidos para a conta dela, qualquer que seja o valor. Ou melhor, o máximo que a Secretaria da Fazenda deixa transferir para a conta da pessoa é de 99 centavos. Menos que isso, vai ter que esperar ficar congelado, né, aquelas doações, e enquanto a pessoa não atingir 99 centavos, a ARS ela não recebe nada. Então, é importante que esse mecanismo ele seja feito corretamente, porque enquanto tiver um crédito a receber, a pessoa tem que retirar. Se ela não retira, também é só uma vez, não precisa mais do que isso. E aqui tem os dados da nossa entidade, onde a gente fica, tem todos os endereços para quem não conhece e quiser fazer uma visita online, né? E quando terminar toda essa pandemia, todo mundo está convidado para nos conhecer pessoalmente, né? A maioria já conhece, mas quem não conhece, sempre tem um cafezinho lá para receber vocês. É isso, gente. Obrigada mais uma vez, Sandra, de você deixar a gente falar sobre isso, que é tão importante, né? E as entidades têm muita dificuldade, principalmente agora, né? As contas não param de chegar e folha de pagamento e tudo, né? Continua. E os trabalhos da ARS continuam online e continuam firmes, tá bom? Obrigado a todos, viu? Ok, Eva, muito obrigada. Vamos então todos, né? Depois eu disponibilizo também esse arquivo aqui no nosso chat, e aí quem quiser pode ajudar, né? Acessar e se cadastrar, tá bom? Luciana, você vai passar para a gente a questão da rifa?
Peraí. Fala. Então, deixa que, ô Sandra, eu falo no final, eu ponho só Tá. no chat. Tá bom. Beleza. Então tá, gente, vamos lá. Hoje nós estamos recebendo o primeiro de alguns convidados especiais, que são os nossos amigos que moram em outras cidades, em outros estados, e nós então decidimos, o Departamento de Estudos do Centro Espírita Allan Kardec, em nossa reunião de diretoria, convidar esses amigos, né, para trazer para perto da gente. E o primeiro dessa série especial, nós convidamos o nosso amigo Marcelo Henrique, que é de São José, Santa Catarina, ali pertinho de Florianópolis, né, o Marcelo? E o Marcelo, eu vou fazer aqui o breve currículo dele, só um minutinho. O Marcelo, ele é coordenador geral do grupo Espiritismo com Kardec, um grupo muito interessante que ele tem no Facebook, uma página, né, um perfil, uma página. Ele é secretário executivo da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, da ABRAD, e é o presidente do Centro Cultural Espírita Herculano Pires, em São José, Santa Catarina. É um amigo de longa data, faz parte do nosso movimento, né, do Espiritismo, fez parte da CEPA durante um bom tempo, né, Marcelo? E o Marcelo vai falar para a gente hoje sobre o tema, o resgate do pensamento de Kardec na atualidade do movimento espírita. Marcelo, muito obrigada por sua presença, por sua disponibilidade, e eu deixo com você o microfone, e após a sua apresentação, a gente vai vou abrir umas perguntinhas aqui no chat, e a gente vai trocar uma ideia também, tá bom? Muito obrigada. Perfeito, Sandra. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande podermos rever, ainda que virtualmente, vários companheiros que fazem parte da nossa trajetória dentro do movimento espírita. Quero fazer uma saudação especial à Regina Pedron, que me fez esse convite já há algum tempo e viabilizou o contato com a diretoria do SEAC para que a gente pudesse ter a honra de abrir esse calendário de alienígenas para o SEAC, nessa iniciativa venturosa que aquece o nosso coração, que desenvolve o nosso raciocínio e que nos aproxima cada vez mais do pensamento lúcido, progressista, humanista e atualíssimo de Allan Kardec para este mundo pós-pandemia. Já estamos aqui projetando como será o nosso retorno às atividades cotidianas, onde poderemos, com certeza, abraçar-nos fisicamente, coisa que, no momento, não se torna recomendável, seguindo aí as orientações da Organização Mundial da Saúde. Quero parabenizar a equipe SEAC por essa iniciativa e fazer uma saudação especial aos amigos do Grupo Espiritismo com Kardec, aos amigos do Grupo Livre Pensar Espírita, LPE, aos amigos do Grupo de Estudos Avançados Espíritas, o GEAI, aos amigos do Grupo Espíritas Progressistas e também aos nossos companheiros da ABRAD e da CEPA, instituições que somos colaboradores já de longa data. Quero saudar também todos aqueles que estão virtualmente presentes e lembrar que Allan Kardec, num texto muito interessante contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 15, assevera sermos nós, espíritas, aqueles que devemos ter a coragem das opiniões próprias, justamente para expressar as ideias que não são de toda a gente. E esse pensamento de Kardec, vocês vão ver, vai permear toda a nossa conversa, não chamo de palestra, mas essa nossa conversa nessa noite. Eu estabeleci, Sandra e amigos, previamente, a divisão desse tema em 5 tópicos. Primeiro, a introdução, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre Kardec, esse desconhecido.
Depois, vamos palmilhar algumas pontuais diferenças entre espiritismo e movimento espírita, que parecem estar quase sempre interligados, que às vezes são pontos secantes, outras vezes são pontos tangentes, mas que na grande maioria das vezes acabam sendo pontos dissonantes e distanciados. A terceira parte vai nos permitir conversarmos mentalmente sobre o modelo atual de centro espírita e o modelo de centro espírita que nós projetamos para o futuro. Inclusive, dentro da ideia marcante da doutrina dos espíritos, que é a progressividade das ideias espíritas. O quarto e penúltimo tópico vai ser a respeito do resgate dos textos e do pensamento, e por que não dizer, do próprio espírito de Kardec, que vem acontecendo nos últimos 5 anos, em vários projetos que têm sido realizados concomitantemente e que ainda continuam produzindo frutos importantes, e que, nesse particular, não podem estar distanciados do nosso pensamento chamado livre pensador espírita. Acredito que todos os que estão presentes aqui hoje, e depois aqueles que irão acompanhar a gravação dessa conversa, vão também estar cientes de que é necessário nós mudarmos um pouco alguns paradigmas no sentido de definirmos melhor qual é o nosso papel em relação a esse processo de desabrochamento e desenvolvimento da doutrina espírita. Marcelo, só um minutinho, por gentileza. Eu cometi alguma coisa aqui que eu tirei a sua imagem. Eu não estou conseguindo acessar. O seu vídeo está... Isso. Voltou? Eu vou colocar agora você como PIN aqui. Pronto. E a última parte, as chamadas considerações finais, nós vamos pensar juntos como será esse porvir para o Espiritismo. Iniciando com essa introdução, Kardec, esse desconhecido, eu costumo apontar 4 eixos fundamentais para o chamado método de Allan Kardec. O primeiro está centrado na ideia de que todo o seu trabalho, todo o seu pensamento, todo o seu desenvolvimento de quase 12 anos do processo de introdução da doutrina dos espíritos para a humanidade é lógico e racional. Lógico porque, sabemos, todas as ideias são concatenadas, elas se aproximam, não havendo, portanto, dissonância entre os chamados princípios ou fundamentos da doutrina espírita. Racional, porque não se exige do espírita, do adepto, do profitente, do seguidor da doutrina espírita, um comportamento de rebanho, um comportamento passivo, onde haveriam verdades fundamentais e estas não poderiam ser objeto de qualquer tipo de debate, discussão ou análise sistêmica. O segundo ponto é a base fundamental não só da origem da chamada filosofia espírita, como do processo de continuidade ou de progressividade das ideias espíritas. E está sedimentado, sabemos nós, no controle universal dos ensinos dos espíritos. Método, aliás, ferramenta, aliás, que foi completamente abandonada não só pelos espíritas brasileiros, como ainda pelos espíritas franceses e europeus após o desencarne de Allan Kardec e, principalmente, após o desencarne de Amélie Boudet e Leon Denis, que eram as âncoras depois do falecimento do codificador. O terceiro ponto, também abandonado, seja pelo espiritismo francês, nascente e pós-desencarne de Allan Kardec, em sua grande ou quase grande totalidade, como majoritariamente pelo movimento espírita,
E aí, quando conceituo ou adjetivo movimento espírita, não faço qualquer tipo de distinção entre religiosos, científicos, filosóficos, laicos ou qualquer outra adjetivação que se possa emprestar ao conceito geral de espiritismo ou de espírita. E o último dos 4 pilares ou 4 eixos é, como já dissemos, a chamada progressividade dos ensinos dos espíritos e progressividade dos conceitos espíritas, associando assim as chamadas, entre aspas, revelações mediúnicas, ou o resultado do intercâmbio mediúnico propriamente dito, e a produção científica, filosófica, acadêmica, ideológica que os pensadores, livre pensadores espíritas, produziram, sobretudo, a partir da década de 60 para cá. É claro que há ainda alguns pensadores que podem ser resgatados antes de 1960, Leopoldo Machado, Deolindo Amorim, embora Deolindo continue depois essa trajetória, mas eu gosto sempre de fazer esse corte histórico para estabelecer que da década de 60 para cá nós temos uma produção intelectual espírita bastante relevante e que esta continua até os dias de hoje. O segundo ponto do resgate de Allan Kardec é estabelecer que não existem obras, apenas as obras chamadas básicas. Aliás, o conceito de obras básicas, ele é bem esquisito. Ele é bem destoante da própria sistemática organizacional de Allan Kardec. Podemos usar o adjetivo fundamentais para estabelecer aquelas que têm, digamos, um peso dentro do conceito e dentro do contexto da filosofia espírita mais evidente. Nós, no ECK, desde o surgimento do grupo, há 3 anos atrás, fizemos questão de, em consenso, estabelecer que não são 5, nem 18 as obras de Allan Kardec, mas 32, incluindo aí todas os fascículos ou as coletâneas anuais da Revista Espírita, outras obras que até podem ser consideradas separatas das obras fundamentais, ou livros complementares que Allan Kardec produziu durante esse tempo. Com a ressalva de nós, do ECK, excluímos o livro póstumo de Allan Kardec, e a razão pela qual fazemos essa exclusão irei explicar um pouco mais adiante. Também, como premissa do trabalho de Kardec, e aí eu faço um contraponto entre a metodologia, a estruturação do pensamento de Kardec e a vigência espírita contemporânea, é a valorização do espírito comunicante e a minimização absoluta do médium. Vejamos em todas as comunicações que estão, principalmente na Revista Espírita, onde Kardec identifica espírito e médium, que o espírito recebe nome e às vezes também sobrenome. E o médium sempre aparece grafado apenas com a inicial do seu prenome. Então, médium M para Marcelo, médium S para Sandra e assim sucessivamente. O que fez o movimento pós-kardeciano? Colocou no mesmo nível de importância, ou às vezes até mais, dando-lhe uma posição de autoridade em função da condição moral, das virtudes pessoais ou dos trabalhos, principalmente assistenciais, que foram realizados pelo médium colateralmente ao seu trabalho de difusão espírita mediúnica, em proeminência. Então, temos um médium CX, temos um médium DPF e assim sucessivamente. Note que eu não usei o nome deles, usei apenas as iniciais, só para vocês identificarem de quem estamos falando. Sem nenhum mérito, ou melhor, sem nenhum demérito, a condição ou as faculdades ou a potencialidade mediúnica
que estes dois ou quaisquer outros médiuns foram portadores ou são portadores durante a sua trajetória ou o seu mediunato. Penso também que, para concluir essa primeira etapa, temos que fazer um registro histórico conceitual importante, que é o resgate do homem Allan Kardec, para além do missionário Allan Kardec, ou para além do codificador do Espiritismo, ainda que esse termo codificador possa receber de nós algumas ressalvas, e já vamos falar nisso. Quero registrar aqui com muito entusiasmo, como já fiz desde que essa notícia surgiu e passou a ser do cotidiano das nossas relações, a iniciativa de Wagner de Assis ao ter produzido e dirigido um filme belíssimo sobre a história de Allan Kardec. Kardec por detrás do nome. Resgatando também a pesquisa muito séria realizada por Marcel Souto-Maior, jornalista não espírita, que apresentou-nos uma biografia bastante interessante, com nuances até então desconhecidas da grande maioria dos espíritas, inclusive espíritas de escola, 30, 40, 50 anos de movimento, passando-nos uma imagem de um espírito com as suas limitações, as limitações que a matéria lhes impunha e as limitações também de natureza espiritual. O grande brilho desse conjunto de fatos e desse contexto é apresentar-nos um homem com virtudes e defeitos iguais a todos nós, com uma desenvoltura espiritual muito marcante, superior a todos nós, ou a grande maioria dos espíritas da atualidade. Mas um homem que tinha medos, receios, que tinha circunstâncias que lhe faziam titubear e que, por isso, não desmerece nem um pouco a grandeza do seu trabalho e a aceitação, ainda no plano espiritual, da missão que abraçou quando encarnou. No segundo tópico, que é a diferenciação entre espiritismo e movimento espírita, temos que colocar como principal ponto a conduta geral dos espíritas de aceitação tácita das chamadas revelações mediúnicas e, por conseguinte, das obras mediúnicas brasileiras. Como encarar isto diante da diretriz estabelecida por Erasto a Kardec de que seria preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única só mentira? Não há qualquer esforço, nem das instituições que estão no entorno dos médiuns, nem das instituições que possuem gráficas, editoras, selos editoriais, ou tampouco entidades maiores, representativas de associações de centros espíritas, empenho em analisar com os critérios do codificador a produção mediúnica, sobretudo a produção mediúnica brasileira. Além disso, como segundo ponto, devemos encarar também um movimento hoje multifacetado, pluridinâmico. E se fosse assim, dentro desses conceitos de multifacetação, de pluridinamismo, nós poderíamos estar eufóricos, porque estaríamos concebendo aquilo que Kardec estabeleceu como premissa fundamental, que é o livre pensamento espírita, a oportunidade de todos nós realizarmos o raciocínio pessoal, lógico, intransferível, sobre as informações de natureza mediúnica ou sobre os estudos feitos pelos encarnados acerca de temas espíritas. Mas não é isso que acontece. Sob o manto dessa diversidade, temos aquilo que Herculano Pires bem cognominou das enxertias.
E essas enxertias são tratadas de maneira muito natural pelos espíritas em geral, usando aquele bordão. Ah, mas que mal tem? Que mal tem aqui falarmos de terapias alternativas? Que mal tem falarmos de outros tópicos espirituais, como, por exemplo, centros de força, chakras e outros temas? Também estamos diante, nessa dicotomia entre espiritismo e movimento espírita, numa ênfase hercúlea, superdimensionada ao chamado assistencialismo proselitista. Vejamos que Kardec estabelece como premissa do trabalho de renovação moral da humanidade as divisas de caridade, fraternidade e solidariedade. Não há nenhuma dúvida de que a obra espírita, além de ser uma obra de educação e de transformação moral, também é uma obra voltada à caridade, seja ela a caridade espiritual, seja a caridade moral, onde o forte na definição do Evangelho espírita deve prover as necessidades do fraco, onde os filhos devem cuidar dos pais idosos, onde a sociedade deve prover também em relação aos idosos as necessidades fundamentais, no caso deles estarem sem condições de provê-los. Esse espiritismo que eu chamo de proselitista, ele associa o pão, seja ele material ou espiritual, a constância, a frequência ou a submissão às verdades espíritas. Então, um pequeno exemplo disso é, no dia em que vão distribuir o agasalho, o alimento, a cesta básica, os remédios, força-se as pessoas a assistirem uma reunião de divulgação doutrinária, uma palestra. Isto, para mim, mesmo respeitando o trabalho assistencial, que às vezes tem apenas a conotação assistencialista, no sentido de prover as necessidades mais imediatas, mas não oferecer caminhos, alternativas, trajetórias para que cada um possa, a seu turno, descobrir outras formas de mantença, de sobrevivência e de progressividade. Temos ainda que entender que este modelo carece de um redesenho. Finalizando esta segunda parte, ainda temos 3 elementos que são muito difíceis de serem tratados, mas que estão no nosso cotidiano. O primeiro deles, a presença de líderes ou de gurus no movimento espírita, aos quais se atribui o condão e o poder de dizer verdades espíritas e espirituais. E, consequentemente, associado a esta ideia dos gurus, temos também o guiísmo, que é a submissão a determinados espíritos desencarnados que também se colocam na posição de continuadores do pensamento de Allan Kardec e são aceitos sem qualquer contestação por grande parte do chamado movimento espírita. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o comportamento de rebanho, onde qualquer discussão ou debate é encarada como obra da treva ou das trevas, onde surgem a roldão os detratores e os cismas do espiritismo, conceitos, aliás, que estão bem explicitados na contextualística da obra de Kardec. Chegamos à terceira parte, que é o conceito de centro espírita. Como é que o movimento espírita, já que falamos nele há pouco, conceitua o centro ou a instituição espírita? Ah, Marcelo, o centro espírita é um hospital, porque ali nós ministramos a cura da alma, os medicamentos espirituais para recobrar as energias psíquicas.
e até mesmo, às vezes, medicamentos materiais. É conhecida a ligação entre as instituições espíritas e a prática da homeopatia, com distribuição, inclusive, de medicamentos, prescrições homeopáticas. Marcelo, o centro espírita é um templo, porque há uma postura que decorre das religiões em geral, de termos no centro espírita a presença dos bons espíritos, dos espíritos superiores, dos emissários divinos. E ali, então, a nossa postura, dentro até da ideia contida na última parte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec coleta as preces espíritas, faríamos nós, na casa espírita, esse intercâmbio espiritual ou esta conversa com o Criador, com a divindade. E o centro espírita, no terceiro dos conceitos, seria uma escola de reeducação, de reparação moral. Será isso mesmo? No cotidiano das nossas atividades, e aqui, nessa assembleia de 68 pessoas participando, nós temos vários modelos de centros espíritas. Mas em todos eles, ou quase todos, se verifica esses três vieses. Qual seria dos três o mais importante? Qual seria dos três aquele que mereceria uma maior concentração das nossas energias materiais, do nosso tempo, da nossa dedicação ao trabalho espírita? Vamos deixar essa resposta para o final. Vamos ajudando aí mentalmente. O fato é de que, ao chegarmos na quarta parte, é necessário mesmo resgatar e o espírito de Kardec. E como falei na abertura, há cerca de 5 anos, vários grupos ou várias iniciativas têm sido divulgadas nesse sentido. Uma delas está aqui. A produção de uma edição recuperada do último e mais maduro livro de Allan Kardec, A Gênese, o livro científico por excelência do Espiritismo. Os que estão mais próximos às notícias que têm sido divulgadas de 5 anos para cá, sabem que nós temos, no chamado movimento espírita, 2 grupos marcantes, e um terceiro grupo que está apenas na expectativa, apenas esperando ver qual é a resolução final. Um grupo defende a ideia de que a obra mais madura de Allan Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, foi adulterada, se não em todo, em parte. Porque ali estão contidos, além de textos que estavam nas edições, nos fascículos da Revista Espírita entre 1858 e 1869, expressões, parágrafos, títulos e até trechos de capítulos que não representam sinergia nem sintonia com a linha racional do pensamento de Kardec. E o outro grupo entende que foi o codificador quem preparou o rascunho de uma 5ª edição da Gênese, mas, por ter desencarnado abruptamente, não conseguiu levar a efeito a publicação dessa edição definitiva, ao menos até 5 anos atrás, desta importante obra no contexto espírita. Por isso, outros estudos estão sendo feitos. Há 2 grupos, notadamente no movimento espírita, que estão centrados no estado de São Paulo, com manuscritos, com originais
com cartas de Allan Kardec, algumas ou muitas delas até inéditas, e aos poucos essa outra visão, inclusive da rotina de trabalho do codificador, vai sendo disseminada e chegando ao alcance de todos nós. Esperamos que esses documentos, muitos dos quais estavam há décadas de posse da família de Canuto Abreu e que foram resgatados por Canuto lá na França e depois foram guardados num baú misterioso na casa de Canuto, preservando esse riquíssimo material de eventuais destruições. Haja vista que algumas instituições brasileiras tiveram, durante esses últimos 100 anos, ou 50 anos, o hábito de destruir os originais de obras mediúnicas por elas publicadas. Esse resgate é importantíssimo para nos levar a outros exames. Primeiro, lembrem que eu falei que nós, do ECK, retiramos obras póstumas do contexto das obras consideradas de Allan Kardec. Porque nós não temos segurança que uma obra publicada em 1890, 3 décadas praticamente após o desencarne de Kardec, sejam realmente todos os manuscritos de Kardec. Se na Gênese, que havia sido levada a efeito na 5ª edição conhecida em 1872, 3 anos depois do desencarne de Kardec, nós encontramos várias alterações capciosas, perigosas, subreptícias, desconcertantes, inadmissíveis, veja o conjunto dos adjetivos, que dirá um livro produzido com base em anotações descobertas de Kardec, e aí nós precisamos contextualizar que um grupo ficou com Amélie e o outro grupo se apossou da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita formal do planeta. Não há segurança jurídica, nem ideológica, nem filosófico-científica para apresentarmos o conteúdo de obras póstumas como verossímil. É preciso ter muita cautela. Assim como os fascículos da Revista Espírita, dos meses de maio a dezembro de 1869, porque Kardec deixou no prelo apenas o fascículo de abril de 1869. E aí lembramos, em todo esse contexto, a partirmos da finalização da nossa conversa, que Kardec, biografado por Henri Sauce, teria dito: eu nunca disse, ou nunca se disse, que o Espiritismo seria uma ciência fácil. Seria um conhecimento acessível de modo raso, rasteiro, por todas as pessoas, mesmo entre os estudiosos dedicados do Espiritismo. Porque, então, devemos pensar que o Espiritismo, por não ser uma obra de fácil apreensão, exige de nós um compromisso metódico e sistemático com o entendimento pleno, total, não só dos fundamentos e princípios, como da necessidade de nós linkarmos aquele conhecimento gigantesco produzido nos 12 anos de trabalho profícuo de Kardec com as circunstâncias atuais, voltando, por exemplo, a praticar a evocação dos espíritos superiores. Encerramos a nossa conversação com o último tópico, dizendo: qual será o porvir do Espiritismo? O que é que nos espera? Que movimento espírita nós pretendemos legar e deixar para as futuras gerações? Já que a obra espírita é a obra de educação, fundamentalmente, isso está em O Céu e o Inferno, capítulo 1, item 6,
que as nossas entidades espíritas possam, por exemplo, equilibrar no conjunto das atividades que elas desenvolvem semanalmente. E essa é uma provocação que eu faço aos representantes das muitas instituições espíritas brasileiras e do exterior que estão presentes nos participantes dessa nossa conversa. O que é preciso fazer para equilibrar? Porque hoje nós temos o carro-chefe das instituições espíritas como as reuniões de divulgação doutrinária, as palestras, que nem sempre são palestras sobre espiritismo. Às vezes são palestras sobre espiritualismo. Às vezes são palestras muito bem embasadas em conceitos morais, em premissas morais, em textos até mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas embutidas no conjunto da explanação do palestrante. E para ser palestrante não é necessário nenhum outro requisito a não ser a frequência das atividades espíritas, uma certa desenvoltura ao falar e algum domínio de parte da teoria espírita. Esse é o manancial, esse é o contingente de pessoas que fazem palestras nas instituições espíritas de todo o país. Voluntários das palestras, voluntários da explanação ou da divulgação doutrinária. Então, se esse é o carro-chefe, e ele ocupa, digamos, grande parte dos nossos horários na grade de programação da semana, e também há atividades assistenciais, atividades mediúnicas, atividades de educação espírita, que o vulgo chama majoritariamente de evangelização espírita, que também nós não concordamos com essa epíteto, nós devemos equilibrá-las com reuniões efetivamente de estudo básico, intermediário e avançado do Espiritismo. Tal qual Herculano Pires nos deixou como legado na década de 70, protagonizando o desejo de ver escolas de educação espírita disseminadas por todo o Brasil, quiçá por todo o mundo. Assim, entendemos nós, talvez seja possível aproximar a nossa praxis espírita do modelo trazido por Allan Kardec. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Peço para que todos liberem seus microfones para a gente aplaudir o Marcelo, por favor. Vamos lá. Eu gosto desse movimento. Muito obrigado. Marcelo, é bem provocativo mesmo, né? Essa proposta de qual realmente qual é o carro-chefe do Centro Espírita, né? E eu gostaria muito, vou fazer aqui vou trazer agora umas perguntas, uma que já está aqui no chat, mas gostaria que outras pessoas também colocassem perguntas, tá, gente? Escreve no chat ou depois algum microfone eu vou pedir para abrir, tá bom? Marcelo, tenho aqui a pergunta do Alexandre. Sendo o Espiritismo já proposto por Kardec como uma doutrina progressiva, não seria algo natural que, 163 anos após a primeira edição do Livro dos Espíritos, o Espiritismo tivesse evoluído, ou pelo menos alterado? Excelente palestra. Quer que eu repita, Marcelo? Não, eu entendi a pergunta. Olha, Alexandre, eu penso que enquanto movimento de ideias, o Espiritismo avançou. Sobretudo, considerando que nós vivemos, vou falar do contexto brasileiro, que é aquele que está mais próximo de nós, vários desabrochares. Um desabrochar doutrinário, com a existência de instituições que não fazem parte do modelo federativo, que não estão associadas ao pensamento majoritário dominante, um desabrochar político-social,
e falo isso a partir de 1985, vencendo aí os 21 anos de chumbo da sociedade brasileira, com o período militar, a ditadura militar, permitindo que uma geração que havia sido tolhida na liberdade de pensamento, de manifestação desse pensamento, pudesse voltar a se manifestar livremente e passando a incomodar, inclusive, o modus operandi das instituições espíritas em geral. Vale dizer que até hoje, como citei bem no preâmbulo da nossa conversa, ainda debater e discutir parece ser olhado com visão torta, meio de canto de olho, meio de cara feia, porque simboliza o baixar a vibração espiritual em razão do choque de ideias, claro, choque apenas ideológico, como se recomenda seja em qualquer associação civil em nosso país. O que ocorre mais detidamente, na minha opinião, é que, ao abandonarmos a prática da evocação com perguntas ou temas pré-estabelecidos, como fez Allan Kardec, e passarmos a tratar as instituições de produção do conhecimento mediúnico apenas e tão somente como a manifestação do guia espiritual da casa ou do mentor do médium principal da instituição, ou, ainda mais, para servir de consultório espiritual para os desencarnados, nós abdicamos praticamente de modo total desse procedimento de fazer avançar progressivamente os conceitos espíritas a partir das mesmas indagações e de outras complementares sobre temas que, naturalmente, Kardec não teve condições, nem era da dinâmica do cenário em que ele vivia, poder trabalhar, questionar os espíritos. Ou seja, nós abdicamos deste compromisso. Nós abdicamos desta metodologia, dessa sistemática. E aí, o que acontece é termos pensadores isoladamente produzindo algum conhecimento de relevância, inclusive levando para as academias científicas do nosso país, defendendo temas, ainda que não profundamente sob o aspecto filosófico e científico do espiritismo, mas procurando aproximar, num diálogo muito positivo, o conhecimento espírita com o conhecimento de diversas ciências da atualidade. Ok, tem mais uma pergunta aqui, a pergunta é do Ricardo, tá? Ricardo, olá Marcelo, parabéns. Gostaria de saber como você analisa a obra de Chico Xavier, particularmente as contribuições do Espírito Emmanuel e André Luiz. Olha, Alexandre, eu costumo separar o homem médium da sua obra. E vou dizer por quê. Porque Chico foi, sem dúvida alguma, a personalidade espírita mais importante do século XX em todo o mundo. Nós devemos a disseminação do espiritismo no Brasil e em grande parte dos outros países onde o modelo de espiritismo brasileiro chegou, e aí eu excetuo a Argentina, por exemplo, que tem uma configuração de movimento um pouco diferente da nossa, né? Apesar de haverem muitas sinergias, muitas parecenças entre o movimento argentino majoritário e o movimento espírita brasileiro também majoritário. Digo que a obra de Chico é indiscutivelmente uma produção mediúnica de altíssima relevância. Claro que Chico Xavier também esteve envolto em algumas situações, sobretudo junto a Valdo Vieira, que são, de certa forma, contestáveis, que precisam de um olhar crítico e não menos criterioso
e misericordioso para encarar que o médium mineiro talvez não tivesse condições de avaliar, de aferir com profundidade todas as situações onde ele se viu enredado por outrem. Em relação à produção mediúnica de Chico, quase 500 livros, e agora estão aparecendo livros novos, que não são coletâneas dos anteriores, mas que resgatam, por exemplo, entrevistas do Chico, participações em programas de televisão ou de rádio, entrevistas concedidas a periódicos, revistas e jornais espíritas. Então, toda essa produção chiquista e não mediúnica é de altíssima relevância para conhecermos o homem, a mediunidade e a espiritualidade de Francisco Cândido Xavier. Fazendo uma separação disso com a sua obra mediúnica, aí nós vamos precisar separar os vários Chicos na obra mediúnica. O Chico de vários Emanuéis, não é apenas um. Quem lê, por exemplo, os romances históricos de Emanuel, não consegue reconhecer o mesmo Emanuel em outros livros de mensagens esparsas, como Pão Nosso, Boa Nova e outros. A produção André Luizista, os 16 livros, são um capítulo à parte. E, infelizmente, para nós que adotamos um critério de aferição e de comparação da produção mediúnica de qualquer década, de qualquer tempo, com as balizas de Kardec, percebemos nesses 16 livros um amontoado de impressões pessoais que não corroboram nem um pouco os cenários espirituais descritos, por exemplo, na obra clássica de Kardec, O Céu e o Inferno, sobre a realidade do pós-vida, sobre a realidade no mundo espiritual, que, na verdade, sabemos nós, o mundo espiritual é o mundo contíguo ao mundo terreno. É o mundo formado pelos espíritos que fazem parte da comunidade planetária da Terra, por exemplo, ao se referir, nós outros, à nossa ambiência planetária do momento. Mas há também outros autores significativos, Cornélio Pires, a sequência de poetas e cronistas que Chico também psicografou, outros espíritos com destaque na história, que estão presentes em livros de coletâneas. Sobre Emanuel, não querendo me estender muito na resposta, eu gosto. Não estamos ouvindo, Marcelo. Enquanto Voltou? Marcelo... Isso, agora sim, Marcelo, só para te esclarecer que essa pergunta foi feita pelo Ricardo, tá? Tá bom, desculpe, Ricardo. Falava eu sobre Emanuel, né? Estou dizendo aqui que foi o Emanuel que desligou o seu som, tá, Marcelo? Olha, eu tenho uma boa relação com o padre. A gente discute muito. Brincadeiras à parte, eu vejo Emanuel como um ótimo filósofo moral, um ótimo professor de ética cristã. E, por isso, a obra dele merece também respeito, mas deve ser vista, entendida com o crivo da separação entre as ideias pessoais de um espírito que não era um espírito superior, que tinha tido uma encarnação bastante conturbada e contestada, como Manuel da Nóbrega
no próprio solo brasileiro e que possui uma embocadura religiosa católica que interfere diretamente no conjunto das informações que ele tenciona explicar como se fosse a doutrina dos espíritos. Tem uma pergunta do Marco Milani, ele está perguntando aqui para você assim: gostaria de saber a opinião do Marcelo sobre a frase de Herculano Pires: aqueles que acham que Kardec está ultrapassado é porque não se atualizaram com Kardec. Bem, essa frase do professor Herculano daria para nós fazermos uma palestra sobre ela, né? Existe, Milani, nós sabemos, uma postura de muitos espíritas, inclusive nos grupos das redes sociais de que nós participamos, todas as vezes em que nós contrapomos uma ideia que Herculano chamaria de novidadeira, há muitos novidadeiros no movimento espírita que querem, porque querem, falar verdade sem conhecer a estrutura fundamental dos princípios espíritas. Então, começam a fazer digressões sobre situações prioritariamente vivenciadas no mundo espiritual que não correspondem minimamente à realidade tratada por Kardec de um modo sereno e contextual em suas obras. Então, o que acontece? Lá no ECK, inclusive, né, embora seja um grupo que tenha uma filosofia clara de trabalho, nós todos os dias há pedidos de entrada e entram pessoas que nós não sabemos de onde vêm. Muitas pessoas iniciantes, muitas pessoas que dizem ter 2, 3, 4 décadas de espiritismo, mas que vêm com ideias de novidadeiro. E falam o seguinte, você sabe, Milani, que Kardec é uma realidade para a metade do século XIX, nós estamos aí no século XXI e muita coisa aconteceu, e as ciências evoluíram, e os homens evoluíram, frise-se isso, os homens evoluíram, e nós não precisamos ou não podemos ficar amarrados a esse conhecimento que é datado circunstancialmente no contexto do século XIX, ainda que seja no final, né, na segunda metade para frente do século XIX. Então, sob esse argumento, quer-se introduzir no Espiritismo qualquer novidade trazida por qualquer médium. E quando uso o adjetivo qualquer, a expressão advérbio qualquer, melhor dizendo, eu não estou menosprezando a produção mediúnica, frise-se bem. Eu estou dizendo qualquer no sentido de que basta ser uma obra aludidamente mediúnica que ela recebe um status de autoridade espiritual e de complementaridade ao trabalho de Kardec. Então, quando Herculano nos diz ser necessário para a própria progressividade retomarmos aquilo que está contido no fundamento, na base, é porque lá está um conjunto de premissas que autoriza ou não a produção e a aceitação de novas ideias. E nós precisamos de novas ideias. Nós não podemos ficar discutindo o duelo, por exemplo. Nós não podemos ficar discutindo a pena de morte, por exemplo. Nós não podemos ficar discutindo o aborto nas mesmas linhas trazidas em O Livro dos Espíritos de 1857. É preciso contextualizar, ressignificar e até mesmo cogitar. Se os espíritos superiores tivessem que dizer outros elementos de agregação de conhecimento ao edifício espírita sobre a pena de morte, sobre o duelo, sobre o aborto, sobre qualquer dos temas tratados por Kardec, será que eles não acrescentariam outras ideias? Isso nos afasta a ideia de serem as obras de Kardec
cláusulas pétreas do Espiritismo. E muita gente acha que são. Quando o próprio Kardec disse que, excetuados os princípios fundamentais, toda obra deveria ser objeto de refutação, de ressignificação, de reconceituação a partir de novos diálogos com os espíritos superiores, e não com qualquer espírito. Então, a frase de Herculano é para nós hoje, que ao nos debruçarmos sobre qualquer texto, os conhecidos e os que estão aparecendo nas correspondências, nas cartas de Kardec, nos rascunhos, nos manuscritos, entendemos que o processo continua sequencial e que nós precisamos assumir a condução do processo espírita, ou então seremos nós condenados a participar apenas de um movimento religioso bem intencionado, é verdade, com muitas realizações positivas para os ambientes sociais onde os centros espíritas estão, ou os espíritas estão inseridos, mas talvez legada a figurar no panteão da história como mais uma boa iniciativa que a humanidade conheceu, que foi trazida para os espíritos superiores, porque a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, a mediunidade é patrimônio da humanidade, mas que se incrustou em dogmas, em filosofia religiosa e afastou o próprio progresso. Marcelo, tem duas perguntas aqui que são relacionadas à mediunidade. Eu vou ler e vou juntar as duas, tá bom? A primeira é a Marta Noves, que está perguntando se você não acha perigosa a evocação nas casas espíritas, evocação de espíritos, né? Não acha que Allan Kardec teve todo um acompanhamento da espiritualidade para fazer esse trabalho? E a Gênese Oliveira, eu acho que é Genesi Oliveira, pergunta: Marcelo, tem a questão das análises das mensagens mediúnicas, que hoje deixou de ser relevante em alguns grupos. Se você poderia comentar um pouquinho sobre isso. Sim. É Marta e... Genesi Oliveira. Marta, essa sua pergunta é muito interessante, é muito oportuna. E eu, Marcelo Henrique, costumo chamar esse tipo de manifestação como síndrome de gata borralheira. O que é isso? Nós, espíritas, nos consideramos muito pequenininhos, muito coitadinhos, muito insuficientes para realizar qualquer tipo de atividade mediúnica? Quanto à presença espiritual ou à assistência dos bons espíritos e depois, acima deles, dos espíritos superiores, vale lembrar os fundamentos contidos no Guia dos Evocadores, também conhecido como Livro dos Médiuns, de que é a lei da afinidade espiritual que preside as atividades mediúnicas e nada em contrário. Ou seja, cada um de nós, médium, ostensivo ou não, que participe de eventos, de reuniões mediúnicas, e devo dizer que com a minha experiência em mediunidade de quase 40 anos, grande parte das pessoas que frequentam grupos mediúnicos não tem mediunidade ostensiva. A única mediunidade que eles têm é a mediunidade de intuição, que é a mediunidade natural de todo ser humano, mas que estão ali estudando a mediunidade há 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. E como se diz no movimento espírita tradicional, estão, 4 aspas, desenvolvendo a mediunidade. Olha a minha careta para isso. Desenvolvendo a mediunidade. Me desculpe, essa expressão não é kardeciana. Nós podemos falar em educação mediúnica, em disciplina mediúnica, em conformação mediúnica.
em estudo mediúnico, em prática mediúnica, desenvolvimento não. Um indivíduo que não é psicógrafo jamais será psicógrafo. Um indivíduo que não é psicofônico jamais será psicofônico. Não temos escolas de médiuns, não obstante esse termo exista por aí aos borbotões. Vou participar da escola de médiuns. Eu tenho até um livro aqui na minha biblioteca chamado Pontos da Escola de Médiuns. Os espíritas de outrora devem conhecer essa obra. Mediunidade se trabalha, se educa, se conforma, se administra, mas não se desenvolve. E outra, Marta, se nós ficarmos esperando as vou usar aqui uma expressão jocosa, né? As condições de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, aí, para física, para química, nós nunca vamos ter trabalho mediúnico. Somos todos espíritos imperfeitos. Todos nós estamos aqui nos dizeres do homem de Nazaré, neste vale de lágrimas, e aí então nós vamos ficar esperando um belo dia, um grande dia, onde tenhamos condições, as condições que Kardec teve para produzir evocações? Jamais. É claro que essa afinidade de propósitos que Kardec chama de comunhão de pensamentos por toda a obra é fundamental. Então eu não posso ter, Marta e Genesi e demais amigos, uma reunião mediúnica onde João nem olha para o rosto de José, onde Maria e Cátia se desentenderam na reunião passada e não fizeram as pazes, nem se conversam, onde Pedro e Paulo estão disputando a primazia porque vai ter eleição na semana que vem e eles estão em grupos concorrentes. Cadê a afinidade de propósitos? Cadê a comunhão de pensamentos? Cadê a sinergia para buscarmos o concurso dos bons ou dos espíritos superiores? Não vai haver condições. Aí, nesse sentido, em parte, eu concordo que talvez nós tenhamos que ressignificar o conceito de reunião mediúnica para aproximá-lo daquele vivenciado por Kardec a seu tempo. Mas dizer que hoje a humanidade tem menos condições que teve naquela época para realizar as reuniões mediúnicas, hoje nós temos equipamentos para aferir, para gravar, para filmar as reuniões mediúnicas e depois utilizá-las como objeto de estudo, de aperfeiçoamento do próprio grupo, como sentido de documentação da atividade mediúnica, como um processo de retroalimentação que é educativo, que é social, que é progressivo. Kardec não teve nada disso. Kardec não tinha luz elétrica. Kardec não tinha caneta, lápis, usava pena. Então, ao invés de nos considerarmos gatas borralheiros do espiritismo, assumamos a parte que nos cabe e exercitemos nas tentativas de produção do conhecimento mediúnico. E aí eu entro na pergunta da Genesi para dizer, dependendo de quem seja o médium ou do desenho da assinatura que estiver no papel, a mensagem ganha hinos de louvor e agradecimento. A mensagem passa a ser objeto de pranto, de riso, de adoração, quando, na verdade, deveria ser um instrumento propício para, sem melindres, sem falsa humildade, sem orgulho e vaidade, as duas grandes chagas da humanidade, e sem aferirmos
o quilate espiritual do médium ou dos demais componentes do grupo mediúnico, analisássemos a mensagem para ver o quanto ela é fidedigna do ponto de vista mediúnico. Eu sou médium psicógrafo. Tenho vários amigos que também são. Eu consigo perceber, porque não sou médium inconsciente, o quanto de contribuição anímica existem nas psicografias que eu desenvolvo. E também, em contrapartida, o quanto de presença espiritual existe ao meu redor e me influenciando quando eu estou produzindo um artigo, e eu escrevo bastante. Então, essa conjuntura seria ideal para, numa reunião mediúnica, submetermos toda e qualquer produção psicográfica ou psicofônica ao exame sincero, direto, claro, objetivo da mensagem em relação às premissas espíritas. Fora disso, é tudo, menos espiritismo. Pode e deve ser conceituado como mediunidade, porque, repito, mediunidade não é um atributo exclusivo do espiritismo. Mediunidade é uma condição humana, natural e orgânica até, porque os médiuns são vetores físicos de inteligências desencarnadas. Se não fizermos esse cotejo entre as mensagens entre si e das mensagens com a base fundamental, seremos tudo menos espíritas. Marcelo, tá ótimo o nosso papo, as perguntas super interessantes, tem até outras perguntas aqui, mas eu gostaria vamos encerrar essa parte da gravação, né, que nós vamos depois publicar no YouTube. E eu gostaria depois de pedir para você continuar mais um pouquinho, para a gente continuar o bate-papo aqui. Tem outras perguntas, tá bom? E para encerrar a sua parte, eu quero que você comente, assim, porque é para você fazer as suas considerações finais em cima de uma pergunta que eu vou fazer, tá? Quando você colocou qual seria, então, o papel do Centro Espírita, como é que estaria, qual seria a importância, se seria isso de fazer palestras, se não seria só isso, você põe a proposta da escola espírita, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o que seria isso, essa escola espírita, para onde progrediria, então, o papel do Centro Espírita? E aí você já faz as suas considerações, tá? Certo. Bom, vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo de uma equalização entre as atividades espíritas, eu faço uma pergunta mental a vocês e vocês respondem também mentalmente. Na casa espírita onde vocês estão, quantas reuniões de palestras existem? Quantas reuniões de assistência social existem? Quantas reuniões de educação espírita infantil e infanto-juvenil ou de evangelização, dependendo da instituição? Eu não gosto do termo evangelização, né? Mas é um termo cogente, comum aí no nosso movimento. Quantas reuniões de mediunidade existem? E quantas reuniões ou grupos de estudo, do básico até o avançado, existem na casa? Botemos todo o bloco 1 num dos pratos da balança, até tem uma balança aqui atrás de mim, e o outro, as reuniões de estudo sério, estudo metódico. E quando falo estudo sério e metódico, por favor, não falo de estudos em apostilas. O apostilamento dos conteúdos espíritas é um item altamente prejudicial à filosofia espírita. Conheço quase todas as apostilas de norte a sul do Brasil e percebo nelas a introdução de tudo quanto é tipo de conceito mediúnico e não mediúnico tido como espiritismo. E muitos desses conceitos bastante contraditórios em relação à base fundamental. Então, Sandra, quando eu falo nesse equilíbrio dos pratos da balança,
é você deixar de privilegiar tanto a reunião doutrinária, que de doutrinária tem muito pouco, porque são palestras de clínica geral espírita, porque o Zezinho, a Mariazinha estuda, lê, tem bastante desenvoltura, né? E aí ela junta lá algumas frases de Kardec, alguns itens do Livro dos Espíritos, com o livro da Patrícia, o livro do Vanderlei, o livro do Robson, o livro de João, de Pedro, de Paulo, de Divaldo, de Chico, e faz uma salada, e bota uma historinha no meio, e conta uma piadinha para o pessoal rir, e conta alguma coisa um pouco triste para o pessoal se emocionar, e foi-se lá 30, 35, 40 minutos de pouco proveito espiritual e de fundamento doutrinário espírita. Estou errado? Estou dizendo alguma mentira? Não, né? Então, para o neófito, para a pessoa que está chegando à casa espírita, para a pessoa que está vindo as primeiras vezes, para a pessoa que não tem o hábito, porque acha ler Kardec difícil, porque prefere algumas traduções das obras fundamentais que vêm aparecendo por aí nos últimos 10 anos, que são bastante discutíveis, porque se optou por uma simplificação do vocabulário, porque Kardec era muito erudito, porque ler Kardec é muito difícil. Lembra que eu falei? Quem diria que o conhecimento espírita ia ser fácil? Não, não é fácil, nem é para ser fácil. Então, a nossa proposta, que é uma proposta para ser desenvolvida em conjunto, são algumas sementinhas que eu vim colocar em terreno fértil, tal qual o semeador da parábola de Yeshua. Eu gostaria de ver uma escola espírita de verdade. Não aquela escola que foi tratada poeticamente por muitos expoentes do espiritismo, Caibá Schutel, até mesmo Deolindo Amorim, Leopoldo Machado, mas uma escola de formação espírita, em que se estude as 32 obras, em que se compare o conhecimento contido nas obras fundamentais e na revista espírita, em que se perceba também, e aí eu finalizo, que a revista espírita foi o grande laboratório mediúnico de Kardec e que os textos contidos, seja os da Lavra de Kardec, seja as comunicações mediúnicas nos 12 fascículos anuais da Review Spirit, não tem o condão ainda de definitude. E que, portanto, muitos textos, com a universalidade, acabaram indo parar em algumas reedições das obras fundamentais modificadas e ampliadas. E outros são apenas digressões que permanecem lá como exercício mediúnico, sujeito à maturação do tempo. E aí eu entro na pergunta anterior para dizer, Kardec também não tinha segurança absoluta sobre todas as mensagens e deixava ali no cadinho da revista para que elas maturassem e, quem sabe, havendo concordância de outros médios em outros momentos, aquela ideia se tornasse uma ideia patente ou fosse afastada de plano, coisa que nós espíritas contemporâneos, brasileiros e das outras partes do mundo, abandonamos por completo. A comparação, o exame e a seleção das mensagens mediúnicas. Ok, muito obrigada, viu, Marcelo? Excelente. Aí ficam muitas ideias para nossa reflexão, avaliação das atividades das nossas casas espíritas. E eu quero te agradecer muito, né, que você venha mais vezes, nós vamos continuar o nosso trabalho. Quando puder e tudo voltar à normalidade, você pode vir nos visitar aqui em Santos. Mas, de coração, agradeço muito. E eu vou passar aqui para o pessoal agora as próximas palestras e depois nós vamos encerrar também a
transmissão ao vivo no Facebook, tá bom? Vou compartilhar com vocês o que vem por aí. As nossas palestras especiais de junho e julho. Hoje tivemos, né, a do nosso amigo Marcelo Henrique, excelente palestra. E a semana que vem nós vamos ter a Wilson Garcia, falando sobre mediunidade na rede, possibilidades e controvérsias. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aí sobre isso e nós vamos responder. Vou voltar aqui, só um minuto. Depois temos, no dia 24 de junho, Espiritismo Livre Aplicado com Mauro Spínola. E em julho, a Maria Cristina Zaina, também de Curitiba, o sono sob perspectiva médica espírita. E o nosso amigo Milton Medran vai falar sobre direito à vida na perspectiva kardecista, em 8 de julho. E a Alcione Moreno, eu preciso voltar lá, gente, porque ela trouxe o tema para a gente, e essa apresentação, não sei por que motivo ela vai indo sozinha. Ela vai falar sobre PNEI, uma possibilidade de entender o corpo humano, tá? PNEI é psiconeuroendocrino-imunológico. Muito interessante esse tema, a possibilidade de entender o corpo humano. O Homero Rosa vai falar para a gente sobre reflexões sobre o mundo pós-coronavírus. E o Vitor Regis de Almeida, que é o nosso amigo aqui da casa, fecha o mês em 29 de julho com o Espiritismo e o Valor da Vida. Daqui, não perca, o ID e a senha são sempre as mesmas. E é isso. Eu quero, então, encerrar esse momento, agradecer a presença de todos e vamos depois continuar no bate-papo, tá bom? Boa noite, gente. Encerrando aqui o Facebook.